Porteira aberta, seja bem-vinda, bem-vindo ao podcast do Patrone, espaço para falar do agro com quem entende. Ao adotar o chapéu como peça indispensável, o Daniel Wolff deixa claro que é do agro. Com o orgulho do campo e da atividade tocada pela família há 3 gerações, o caçula foi o único dos irmãos a seguir os passos do pai na fazenda, envolvendo-se diretamente com a gestão dos negócios. O processo de sucessão, desafiador para muita gente, foi encarado com tranquilidade, transparência e respeito. Ingredientes fundamentais para o sucesso da transição, que tornou-se exemplo para outras fazendas. O processo de sucessão familiar no campo começa com o nascimento dos filhos. É preciso criar memórias positivas sobre o negócio desde cedo, aumentando as chances de despertar o interesse da nova geração pela permanência no campo. Quem afirma sabe o que está falando. Produtor rural em Nova Canaã do Norte, Mato Grosso, o pecuarista otimista vivenciou na prática esta experiência. Hoje, tem inspirado outras famílias a encarar de maneira mais fácil esta transição. Contrário àqueles que dizem ser difícil trabalhar com os pais, lembra que eventuais choques de opiniões também ocorrem em qualquer outra empresa, em qualquer relação entre patrão e colaborador. Como sugestão, defende o diálogo franco, reforçando que quando as novas ideias dos filhos são somadas com a experiência dos pais, o caminho é próspero. Daniel Wolff, cara, que satisfação recebê-lo aqui no podcast do Patrone. Essa, eu digo que é uma coincidência daquelas que a gente realmente não espera, né? A gente conversou recentemente lá em Cuiabá, durante a Acricorte. Eu fiz o convite para que você participasse do podcast, você prontamente aceitou, faltava só encaixar a agenda. Nessa correria, nos encontramos aqui em Pontes Lacerda, onde eu estou essa semana acompanhando essa edição brilhante, né, da Oeste Rural Show, e você está entre os palestrantes, chegou uns dias mais cedo aí, falou, então é agora é a hora, o lugar é esse, cara. Fico muito feliz, seja bem-vindo ao podcast, como é que você está? Tudo certo, muito obrigado, Patrão, obrigado pelo convite, é uma honra poder participar aqui com você desse podcast, né? E acho que não é coincidência, é Jesuscidência. Jesuscidência, eu gostei desse termo, cara. Então foi muito bom aqui, essa região é espetacular, né? Aqui no Mato Grosso, uma pecuária forte, uma feira bem robusta, e a gente fica muito feliz de estar participando aqui também. Você sabe que essa questão da robustez da feira e da iniciativa, né, de transformar, não transformar, mas pegar às vezes aquelas tradicionais festas e também começar a dar espaço para esse outro tipo de evento, que é um evento mais baseado, além de negócios, na geração de conhecimento por meio das palestras técnicas, para mim é uma fórmula de sucesso realmente, né? Ela está na 4ª edição e você percebe o quanto ela agrega de valor para a cidade, o quanto ela agrega de engajamento do setor, justamente numa transição de uma pecuária já muito forte, mas para algo ainda mais forte, que é a chamada integração, uma casadinha, uma dobradinha do bem, que a gente costuma falar, né? Você enxerga dessa maneira também? Com certeza. Essas feiras, além de comunicar também com o público, com os clientes, tem a oportunidade das pessoas das cidades virem, conhecer, tem várias iniciativas de trazer as escolas, conhecer o agronegócio que todo mundo fala na realidade, né? Não somente naquilo que aparece na televisão ou pessoas veem pela mídia social, é o dia a dia do campo e as pessoas têm a oportunidade de fazer muita troca de experiências, negócios, enfim, é um modelo de feira que vem crescendo a cada dia aqui no Mato Grosso e no Brasil, e a gente fica muito feliz de participar dessas feiras também, né? E você falou um ponto que é importante também, né? Porque essa troca de experiências, troca de informações e de conhecimentos não significa apenas dentro da esfera do agronegócio, né? São feiras que têm sempre as portas abertas para toda a sociedade, né? Então, pessoas que não têm nada a ver com agro acabam vindo também enxergar um pouquinho, ver uma máquina, ver quando tem exposição de animais, né? E acabam mergulhando nesse ambiente, nesse universo. E quando aproveitam também para ver as palestras, ver um pouco mais sobre o conteúdo do agro, também acabam saindo com uma impressão um pouco mais clara do que é esse setor que a gente acompanha tão bem, né? Que você vive desde sempre, né? Perfeito. É aquela luta que o agro tem de se comunicar com o pessoal da cidade. Acho que essas feiras é uma oportunidade da gente explorar mais isso para realmente mostrar o trabalho, mostrar o que é feito, a dimensão do agronegócio, que tem uma importância
tanto quanto qualquer outro negócio, qualquer outra atividade, né? Aproveitando esse gancho, Daniel, eu queria entender como se dá essa sua vinda para cá, né? Você, como eu disse, vai ser um dos palestrantes, mas você está aqui também numa empresa da qual você faz parte, né? Que é justamente a Fortuna Nutrição Animal. Eu queria que você explicasse rapidamente para a gente aproveitar e já trazer também essa informação que é muito válida para quem conhece realmente do agro. Legal, a Fortuna tem uma aliança aqui em Pontes Lacerda, que é a Fortuna Nutripontes, que são sócios a Regina e o Petrônio, e é muito bom esse tipo de aliança que a gente vem fazendo, assim como fizemos lá na Fortuna Sansão, com o Moacir Sansão Júnior, lá em Castanheira, porque a gente consegue ser uma empresa regional e ter uma robustez de uma empresa grande, uma empresa que consegue atender o produtor em várias regiões do estado e principalmente com o foco no cliente. Então, a participação nessas feiras, nós gostamos muito e praticamente a gente participa muito mais somente dessas feiras, praticamente, porque a feira é de negócio mesmo, né? Para mostrar a seriedade da atividade do agronegócio, essa mudança desse modelo de feira foi muito alinhado com o que a gente espera também, né? Muito bacana, muito bacana. Registrado eu também, como eu disse ali, eu sou fã desse modelo de feira, né? Eu acho que é realmente o caminho correto para que a gente consiga aliar oportunidades de negócio, né? Para tanto expositores quanto produtores, quanto, né, todo mundo que participa desse ambiente. Geração de emprego, de oportunidades também, né, durante esse período, que a gente sabe o quanto movimenta de uma cidade, a movimentação, a divulgação da cidade como um todo e também a parte do conhecimento, que foi o que a gente bem mencionou. Agora, Daniel, vamos lá. A gente tem uma tradição aqui de entender, conhecer um pouquinho da história de quem passa aqui, né, por esse podcast. E eu queria que você se apresentasse para quem está nos ouvindo, lembrando que tem pessoas que nos ouvem aqui que não são diretamente ligadas ao agro, mas gostam de ouvir um pouco mais sobre o agro. Eu queria que você trouxesse um pouquinho das origens do Daniel Wolff, né? Você vai falar sobre sucessão familiar aqui, então fica muito claro que você já nasceu ali com o pé no campo, mas vamos entender um pouquinho dessa história e traz para a gente, para que todo mundo possa conhecer um pouco mais da tua vida. Legal. A nossa família é originalmente de Curitiba. Então, meu pai e minha mãe são de lá. Eu e meus irmãos somos nascidos em Curitiba. Eu sou o irmão mais novo, formado em administração de empresas. Minha irmã é psicóloga em Curitiba. E o meu irmão é zootecnista, mas trabalha na área de tecnologia no Canadá. Já migrou faz uns 15 anos para lá. Mas eles estão tão longe, né? Não estão na atividade, mas participam do que acontece nos negócios, né? Meu pai e minha mãe são de Curitiba. Meu pai viveu a maior parte do tempo nesse indo e voltando entre Curitiba e Nova Cana do Norte, né? Mas teve um período da nossa história que de 86 a 89 nós moramos em Colíder, que fica entre Alta Floresta e Sinop ali para facilitar a região. E minha mãe é psicóloga, né? E meu pai é produtor rural, né? Então, com muito orgulho, acho que essa paixão foi construído, né? Ele já teve contato com o campo, com meu avô, né? Com meus avós. A origem das fazendas veio até pela minha avó materna, né? Pelo lado materno. Então, sempre já é a terceira geração que tem esse contato com o campo, né? Uhum. E as fazendas sempre foram aqui em Mato Grosso, embora vocês morassem no Paraná, ali em Curitiba? Sim, com a minha avó era no norte do Paraná, né? Então, começou lá no norte do Paraná e daí depois, em 75, a família, junto com outras famílias, lá de Curitiba também, ou do sul, né? Decidiram ir para Nova Cana do Norte, escolheram uma área lá que era travada em 2 rios, então já era uma área que já tinha matrícula. Então não tinha esse problema de conflito de terra e tal. E uma curiosidade é que lá em Nova Cana do Norte está a uma distância de 700 quilômetros aproximadamente de Cuiabá. E o município, quando foi adquiridas as áreas, eram de Chapada dos Guimarães. Você vê o tamanho que era o município, né? Era um dos maiores municípios do mundo. Era um dos maiores municípios do mundo. Chapada, para quem não conhece, aqui em Mato Grosso, fica a 60 quilômetros de Cuiabá. E como aqui o Daniel disse, né? O município fica lá a 700 aproximadamente, né? Olha o tamanho da extensão que era a Chapada dos Guimarães, né? Então eu estudei lá, né? Morei esse período em Colíder, voltei para Curitiba, fui até o 2º grau. No 3º ano eu fui morar na Nova Zelândia, fiquei 1 ano lá, uma experiência bem bacana, fora de casa, aí de ter uma experiência não somente fora de casa, mas num outro país, com outros aprendizados, outras experiências bem legais. Voltei para o Brasil, fiz 1 ano de administração de empresas, tranquei a faculdade, porque eu queria ver se era isso que eu queria trabalhar com meu pai.
Daí eu tranquei e fiquei 1 ano trabalhando, que foi o ano de 2002. Eu gostei, era isso mesmo. Voltei para Curitiba para concluir o curso. E após a formatura, que foi em 2005, eu vim para o Mato Grosso e aqui estamos, né? Junto aí nesse negócio. Maravilha, o tempo passa voando, né, cara? Você olha, se for 2005, foi logo ali, não, já faz quase 20 anos aí, né? Realmente é muito tempo de dedicação e de construção realmente de uma carreira, né? Agora, Daniel, você falou dessa experiência, eu gosto sempre da gente buscar entender. Como é que foi essa experiência fora do Brasil, né? O tempo que você ficou lá, o que você passou a enxergar de diferente que você não enxergava, o que te agregou na construção do teu pensamento, da tua carreira? Então, como minha mãe era psicóloga de intercâmbio cultural para outros países, a gente teve bastante proximidade com esse tipo de experiência. Meu irmão foi para os Estados Unidos e a gente teve a oportunidade de viajar para a Austrália e Nova Zelândia para conhecer aquele país em 97. E daí, quando eu fui lá, eu falei, cara, aqui que eu quero fazer intercâmbio porque é um país fantástico, né? E é muito bom essa experiência porque eu fui com 16 anos, então você está numa idade que você tem que ter uma responsabilidade, né? Então você põe a sua responsabilidade à prova, porque você tem que tomar suas decisões, né? Você tem várias oportunidades de fazer o que é certo e o que fazer o que é errado. Então você reforça muito do que você aprendeu dentro de casa e tem a oportunidade de conhecer num outro país, numa outra cultura muito diferente, né? Então, para mim foi um divisor de águas, assim, porque não somente a questão de você ter para aprender a se virar sozinho, porque tem, por exemplo, eu fiz uma matéria lá que era Outdoor Education, que era uma matéria curricular do colégio estadual, colégio público, né, da Nova Zelândia, que eu aprendi snowboarding, mountain biking, ciclismo em rodovia, escalada em montanha de pedra, escalada em montanha de gelo, acampamento, climatologia, essas coisas. Então, você poder participar de todas essas atividades, por que tinha isso, né? Era para espírito de equipe, trabalho em equipe, né? Tinha muito disso. Então, todas as expedições tinham um planejamento, tinha que planejar. Então, você aprende várias coisas que usa no dia a dia, né? Então, foi uma oportunidade muito legal mesmo. Maravilha, cara. Isso é muito bacana, porque quem está nos ouvindo, né, muitas vezes tem esse interesse também e fica na dúvida se vale a pena. Sempre vale a pena, né? Acho que as experiências sempre são muito bem-vindas, né? Até pra gente poder enxergar nosso país de fora também, que eu acho que você deve ter feito muito esse exercício enquanto esteve fora. Sem dúvida. E eu ia aprender o inglês, né? O inglês abre boas portas aí pra gente poder... Vai numa viagem técnica para os Estados Unidos, enfim, você abre outras oportunidades, né? Maravilha. Agora, uma pergunta que eu sempre faço aqui para quem participa é: qual a primeira imagem de campo que vem na tua memória, de fazenda, de área rural? Qual foi tua primeira lembrança disso? Fazenda é indo com a minha família para fazenda. Quando criança ainda? Quando criança, lá quando eu tinha 5 anos, indo com meu pai na caminhonete, estrada de chão, ficava olhando aquelas poeira grudada nas folhas na época da seca, e não via problema nenhum em fazer aquilo, né? Eu via meu pai fazendo e o filho gosta de seguir os passos do pai, né? Então, eu acho que essa memória foi muito boa desse período que a gente morou longe. Então, todas as vezes que a gente ia com a família inteira, do lado da minha avó, lá na fazenda dela, enfim. Eu acho que essas experiências, esses momentos em família na fazenda é fundamental, né? Excelente, cara. E isso acaba aproximando ainda mais, né? A quem já tem aquela aptidão dos filhos a seguir diretamente envolvido com esse negócio, é ali que também que você começa a realmente alimentar essa vontade. Só que você disse que depois da saída para fora do Brasil, quando você voltou, que você realmente decidiu que era o que você queria. O que foi que te deu esse start? Que te falou, não, realmente é essa vida que eu quero, é estar na fazenda, é estar no campo, é estar mexendo com água? Então, como todas as férias eu ia para a fazenda, né, como férias, mas eu trabalhava, né, conforme a idade, trabalhava lá, andava a cavalo, né, as questões operacionais, conforme a idade ia mudando o que eu fazia nas fazendas. E naquele momento eu já estava entrando numa universidade, né, e já tinha que tomar uma decisão se era a profissão que eu queria. Então, vivenciar na prática o dia a dia da fazenda, com meu pai, vendo o que tem, quais são as oportunidades, isso só confirmou o que eu já imaginava, né? Mas ter uma experiência antes da universidade é muito bom, né? E eu fiz a minha universidade à noite. E é bem bacana porque os alunos da época são pessoas que estavam ali, que trabalhavam durante o dia e faziam universidade à noite, né? Então, ter contato com essas pessoas que eram
batalhadoras ali, precisava mesmo da faculdade, estava ali para aprender mesmo, não para passar de ano, né? Maravilha. Agora, antes da gente começar a falar da tua imersão prática no dia a dia da fazenda e aí sim começar a trabalhar o tema sucessão, eu queria que você apresentasse, né, o que é o trabalho de vocês, né, do grupo de vocês, das fazendas, onde elas estão de fato localizadas, né? Qual a atividade que vocês tocam desde sempre ali? Então, nós temos 3 propriedades no município de Nova Cana do Norte. Trabalhamos com, originalmente, a pecuária, né? Então, a família começou na pecuária. No ano 97, safra 97, 98, nós entramos na agricultura. Em 2006, 2005 ali, a gente já começou a fazer integração lavoura e pecuária lá em Nova Canaã. Em 2009, a gente iniciou um projeto em parceria com a Embrapa da integração lavoura e pecuária e floresta. E daí foi bacana ter essa parceria, bastante pesquisa dentro da fazenda. Plantamos 2 espécies exóticas, 2 nativas. Teve vários, um projeto... Foi o primeiro projeto de LPF no bioma amazônico, com bastante aprendizado, né? Daí, lá em 2001, foi fundada a Fortuna Nutrição Animal, que é a indústria. Então, tem a agricultura, pecuária, a indústria de nutrição animal, que é a Fortuna, que fica dentro da Fazenda Gamada. Trabalhamos com genética PO, né? Ano que vem vai fazer 20 anos que a gente está na seleção. Programa de melhoramento genético, né? Enviamos os touros lá para Botucatu, para eficiência biológica, fazemos parte da confraria da Carcaça Nelore, também pensando em produtividade, mas também com qualidade de carne atrelado a essa produtividade e a armazenagem de grãos, né, dentro da própria fazenda. É legal que é um processo, é um trabalho, uma construção de uma diversificação de caminhos ali, né? Mesmo que seja uma integração, você está diversificando ali as fontes de receita, agregando valor ao solo, agregando matéria orgânica, né? E buscando realmente ser mais eficiente dentro do escopo e também uma certa verticalização também quando você começa a arrumar para outras áreas aí de atuação do agro, né? Então é uma visão muito estratégica e muito, de fato, de sustentabilidade, não só ambiental, mas também econômica e do próprio negócio, né? Perfeito. Até um ponto importante, 50% das nossas áreas é reserva legal, que era a legislação na época, né? Então, a gente tem todo esse cuidado também ambiental de preservar, de proteger, e é uma imagem que a gente passa, principalmente para quem não é do agronegócio, que nós somos um dos maiores interessados em preservar, né? Preservar a água, preservar a terra. Então, e essa rotação entre agricultura, pecuária, isso ajuda muito, né, a produzir mais sem a necessidade de abertura de novas áreas, né? Então, na pecuária, por exemplo, a gente trabalha com cria, recria e engorda, né? Então, é o ciclo completo que a gente fala e você consegue aumentar a produtividade, né? Isso faz sentido, porque se aumenta o faturamento, né? E diminui as despesas quando você integra o sistema ou quando você diversifica o negócio, né? Agora, uma pausa rápida no bate-papo para falar do nosso novo parceiro, que escolheu o podcast do Patrone para dar um recado especial para quem vive o agronegócio. Afinal, quem é do agro precisa conhecer o Ginkgo Cidade Jardim. Com lotes a partir de 1.500 metros quadrados, o condomínio de alto padrão tem equipamentos exclusivos, centro equestre, capela ecumênica, mais de 18 quilômetros de circuito de caminhada e ciclovia e, olha, gente, mais de 10 lagos e mais de 3 milhões de metros quadrados de área verde. É isso mesmo, são mais de 10 lagos espalhados por todo o empreendimento e mais de 3 milhões de metros quadrados de área verde. Ginkgo Cidade Jardim. Viva a maior das experiências no maior ginkgo da história. Acesse ginkgourbanismo.com.br e saiba mais. Ginkgo. E aí, Daniel, vamos então entrar no tema sucessão familiar, né? Você, para as pessoas que não lhe conhecem, né? O Daniel tem feito várias palestras, né, com essa temática, que é algo que ele vivenciou no dia a dia, na prática, né? Então ele traz muito da verdade que ele mesmo passa, né? Ele vem passando, que isso não cessa, né? E é muito bacana acompanhar a palestra dele na Acricorte, no evento promovido pela Acrimate, né? Que foi realizado há algumas semanas. E aí, Daniel, eu queria entender como começa esse processo para vocês, né? Como é que foi a partir do momento que você decidiu realmente ir para a fazenda, que você mencionou aqui,
no dia a dia, né? É algo que não deve ter sido de uma hora para outra, algo que eu acredito que tenha sido gradativo, já vi que você falou, e que para muita gente tem muitos percalços, tem muita dificuldade. Eu queria que você já trouxesse um pouquinho aí de como foi essa experiência. Não, patrônio, é bacana falar desse tema, né? Eu acho que a palestra, na realidade, eu estou ali representando uma imensidade de pessoas que fazem isso na prática, no dia a dia, né? Então, um pouco a gente dividia essa história e na época, quando eu comecei lá a trabalhar com meu pai, era um tema que não era muito falado, né? Então, tem muitas coisas que acontecem nesse processo de sucessão familiar que é bom trocar as experiências, porque às vezes as pessoas... O feedback que eu escuto muito após as palestras é que, nossa, eu achava que acontecia só comigo, eu achava que era só meu pai. Então, tem alguns conceitos criados nessa questão de trabalhar com o pai, falar que é difícil, que algumas vezes até atrapalha, né? Da maneira com que a sociedade coloca isso aí, né? Todo mundo fala, né, que é difícil trabalhar com o pai. Então, quando você vai trabalhar com o pai, você já vai chegando... Já com essa tendenciosa, já chega já com esse pé atrás. E também a percepção, né? Porque eu vejo que muitos filhos ficam brabos. Ah, porque o meu pai é assim, porque o meu pai não aceita o que eu falo. Só que se você estiver trabalhando numa empresa, a realidade é igual. A única coisa é que é um chefe e não é seu pai. Né? E por que a gente aceita a postura, às vezes, rígida, ou uma postura que não é aberta a novas ideias numa empresa e não aceita com o nosso pai? Tem algumas reflexões que a gente tem que falar e, claro, né, o objetivo não é que isso seja motivo de desavença, né, na família, muito pelo contrário, né? Eu acho que o diálogo, a conversa, expor o tema, expor as dificuldades de cada um dos lados é fundamental, né? Hoje você falando, obviamente parece que foi algo muito simples. Na prática foi tão simples assim? Ter essa compreensão ou você também chegou com essa impressão de que ia ser tão difícil? Como é que foi essa parte inicial para você? Então, Patrone, até essa questão de achar que ia ser difícil, eu não tinha essa consciência, pra ser sincero. E eu vejo que conforme passa o tempo, quando você começa a trabalhar com seu pai, conforme passa o tempo, a sua vida vai mudando nesse tempo. E a maneira com que você enxerga essa sucessão também muda. Eu falo que cada palestra que eu dou, quem mais ganha sou eu. Porque é um processo que vai acontecendo e você vai amadurecendo mesmo a tua percepção sobre aquilo, né? Daqueles conceitos que foram criados, né? Que falam, não, é assim, é o teu pai. Ou uma pressão de que às vezes colocam, mas o que você faz na fazenda? Qual que é a tua responsabilidade? Quando que você vai mandar na fazenda? Que já falaram para mim. Então é uma questão que isso vai ajudar o ego de cada um, né? Eu não estou preocupado com isso, eu quero... E até um conceito muito criado é que sucessão não é substituição. Muito pelo contrário, a sucessão continua. Né? Então esse processo tem que ser muito claro e transparente. Mas no início, foi a sua pergunta, teve bastantes desafios, né? Porque o sentimento que vinha quando eu estava lá no início, e lembrando que foi em 2005, então não tinha internet direito na fazenda, telefone não pegava também, então não tinha carro, né? Eu tinha, junto com esse trabalho, vinha um sentimento de improdutividade muito grande, né? E eu até tinha curiosidade, porque eu participava de feiras igual essa, junto com meu pai, e eu ficava pensando, será que algum dia eu vou falar alguma coisa? Porque eu ficava escutando as histórias repetindo, porque encontrava várias vezes a mesma pessoa, e não tinha aquele momento, né? Mas isso é um pouco da ansiedade do jovem, de querer ter alguma coisa, de querer falar, e na realidade eu pensava, se Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca, é pra gente ouvir mais do que falar, né? Então esse período de sentimento de improdutividade foi muito grande. Meu pai falava uma frase que era, você não precisa fazer nada, estando aqui, você já está fazendo muito. O que ele queria dizer, né, com essa frase? Que eu estando lá, eu fazer muito, eu estar aprendendo, eu estar vendo, eu estar observando como tudo funciona, estar aprendendo. Só que na minha visão lá, eu falava, cara, se eu sair da fazenda hoje não muda nada. Então era praticamente um peso para a fazenda, mas totalmente visão minha, não a visão do meu pai. Meu pai sabia que eu estava aprendendo. E esse período eu mergulhei dentro do operacional da fazenda. Então vi fazer cerca, dormi em barraco de lona, operei trator, colheitadeira, né, plantio de capim, plantio de soja, enfim, armazém. Tive a oportunidade de vivenciar na prática
a fazenda e que é fundamental para você entender o processo produtivo de uma fazenda como um todo, né? E cada fazenda tem a sua maneira de trabalhar, o seu sistema produtivo, enfim, né? Então eu imagino que tenha sido algo, eu não tenho como definir uma data, mas entre 4 e 5 anos que eu fiquei bem no operacional, andando a cavalo, tipo, muito mesmo, vivendo curral, essas coisas, né? Do dia a dia da fazenda. E isso foi fundamental. Hoje eu vejo o quanto esse período foi importante para a minha formação profissional e pessoal, né? Cara, é muito legal isso que você vai falando, eu vou relembrando da tua palestra e vou tentando colocar em imagens essa situação como um todo, né? Essa transição que você passou e que você mencionou aqui. É muito daquela história de que os jovens, né, mais jovens, quando eles chegam no negócio, especialmente quando é familiar, vêm com uma pressa incrível, né? E começa a não ver resultado prático como você descreveu, acha que está sendo um peso ali para a propriedade, se eu não estiver aqui não vai fazer falta alguma. E justamente esse período de latência, esse período de espera é um período de amadurecimento da maneira de enxergar o negócio, pelo que ficou claro para você, e de consumir cada vez mais um pouco daquela visão do seu pai, do patriarca, enfim, de quem está à frente do negócio, e que vai formando a tua base, né? A tua base profissional, a tua maneira de enxergar o próprio negócio da família para que depois possa contribuir de fato, né? É mais ou menos por aí. Ou seja, a primeira coisa que a gente tem que tirar ali no processo de sucessão é essa pressa. Exatamente, essa ansiedade, né? E quanto mais conversa tiver e explicar, né? O pai explicar para o filho, esse período vai ser assim, isso vai ser assado. E é isso que eu vejo, aí essa identificação entre as pessoas que passam, ou estão passando, ou já passaram por esses momentos com o que eu falo, porque é muito parecido, né? E as pessoas acham que é só com a gente, só aquilo, e ficam com vergonha de falar, né? De expor o sentimento, e não tem por que fazer isso, né? Eu acho que a conversa, o diálogo, isso ajuda muito. E essas novas ideias dos filhos é fundamental para os negócios. E quando a gente consegue, num processo de sucessão, somar as novas ideias dos filhos com as experiências dos pais, não tem como dar errado. Então, as chances de dar certo aumentam muito. E para isso, os filhos têm que valorizar o aprendizado com os pais, essa experiência dos pais, e os pais também valorizar as novas ideias dos filhos. Porque quando o filho dá uma ideia, e eu vejo que poderia ser diferente, eu vejo na prática, porque até hoje eu tenho contato com amigos do meu pai, né? Que têm filhos que estão começando trabalhando ou estão há mais tempo trabalhando, que é uma energia de convencimento daquilo que às vezes não iria mudar o negócio. Mas dá um pouco de autonomia para o filho assumir algumas responsabilidades, por mais que você não tenha certeza se vai dar certo. Mas a experiência dele começar a fazer e diminuir esse sentimento de improdutividade daquilo, isso é fundamental para que a pessoa tenha mais, facilita esse processo dele querer continuar lá, né? Como se fosse igual a gente discute a retenção do funcionário, né? A gente também tem que pensar na retenção dos filhos no negócio. Maravilha, cara. Excelente dica. Já fica aqui para os pais aí, para os filhos aí ouvirem a experiência do Daniel, que passou isso, passa por isso, né? E que hoje é palestrante justamente porque conseguiu, junto ao pai, junto à família, estabelecer um processo muito natural, né? Muito respeitoso e muito produtivo, como está ficando bem claro aqui. Eu separei algumas frases, Daniel, eu vou deixar para você falar aqui, comentar um pouco delas. São frases que você mencionou ali durante a tua apresentação na Acricorte, que acho que no momento, eu sintetizei ele como frases importantes para que você comentasse nesse episódio. Você começou com algo que eu acho muito legal, né? Sucessão não é um desafio apenas para o agro, mas para todos os setores, né? Ou seja, não é porque só é o agro que vai ser difícil. A gente vive um momento de transição em que é muito difícil em qualquer profissão, em qualquer negócio, em qualquer setor, como você mencionou, né? É perfeito. Eu acho que a gente às vezes tem mania de achar que é só o agronegócio que tem isso, né? Claro que o agronegócio tem uma diferença, que é a questão do conforto da cidade que você mora, né? Então, eu estou morando em São Paulo e eu preciso ir lá para o interior do Maranhão. Com certeza, a estrutura da cidade vai ser completamente diferente, né? Então, tem essa questão desse ajuste de algumas coisas, mas na vida, para você ter uma coisa, você tem, às vezes não, muitas vezes, você tem que abrir mão de outras coisas, né? E um ponto importante, só fazendo um parênteses, quando eu falo aqui pai, o meu pai e eu, mas isso pode ser entre mãe e filho, vô e neto, então é só que no meu caso
no trabalho da nossa família, eu e meu pai. Mas qualquer família pode ser qualquer que seja, pode ser a mãe. Inclusive, falando em mãe, o papel da mãe nesse processo é fundamental. O papel da minha mãe foi muito bom porque ela, enquanto meu pai estava no Mato Grosso, vindo para o Mato Grosso, ela estava lá com os filhos, cuidando da família, cuidando da casa. Então tinha é muito importante saber o companheirismo dela nesse processo todo, de aceitar o marido ficar longe, de ter tudo isso. Então o pai e a mãe nesse processo é fundamental para que dê certo, né? Maravilha. Aí você disse também uma outra frase que eu acho que ela se auto-explica, mas eu vou trazer aqui, que é: nós temos a responsabilidade de passar essa história para frente, ou seja, a história que os seus pais vieram construindo, ou os avós, enfim, cabe à nova geração sustentar e levar adiante, e assim a outra geração fazer o mesmo, né? Tem que lembrar dessa história também, tem que lembrar disso, né? Tudo que foi construído vai ter que ser passado adiante. Com certeza. E aqui a gente no Brasil, a gente está começando esse processo, né? Então tem muitas fazendas que estão na segunda geração, na primeira geração, enfim. Você vai para outros países, já está na 10ª, na 5ª, muito mais do que isso, né? Então a nossa geração é um privilégio poder ter contato, e assim como você já teve vários contatos com pessoas que foram pioneiras aqui no estado do Mato Grosso, e essas pessoas são motivo de inspiração para nós. Pela coragem, pela determinação, pela persistência, pela resiliência que ela teve que ter para enfrentar todas as dificuldades que tiveram. E a gente é bom conhecer esse passado, entender esse passado para poder passar para as futuras gerações. E até documentar isso, né? Então, tem algumas iniciativas de algumas pessoas fazendo um livro na região tal, porque o nosso país é muito grande. Isso não aconteceu só no Mato Grosso, né? Se você pegar a história do Mato Grosso do Sul, Goiás, tiveram várias histórias semelhantes a essas que a gente conhece aqui no Mato Grosso, que é motivo de inspiração. E a gente... Porque tem muito pai que quer, eu peguei 700 km de estrada de chão, dormi em barraco de lona, se o meu filho não passar por isso, ele não vai dar valor. Para ele dar valor, não tem como passar por isso. Mas existem outras coisas que o pai pode fazer para que o filho dê valor. E começa muito cedo, né? Eu falo bastante que o processo de sucessão começa quando o filho nasce já. E conforme passa a idade, você vai mudando como você motiva ele a gostar disso ou saber se gosta disso. Independente se gostar ou não, no futuro for trabalhar, que é uma decisão do filho, né? O que você fez da sua parte. E aquelas memórias que ele teve durante várias etapas da vida, isso tipo na infância, na adolescência, um jovem adulto, isso consegue ficar registrado na memória e traz memórias positivas de afeto, de amor, que a família precisa disso, né, para ter sucesso na família. Esse é um ponto, vou acabar te interrompendo aqui, eu acredito, até peço desculpas, mas vamos lá. Que você mencionou, era uma das frases que eu tinha notado, né, que o processo de sucessão começa logo no nascimento do filho e que é importante aproveitar momentos ali para tempos, entre aspas, livres, para construir momentos de vida. E vem muito sintetizado nessa frase que você disse, né? Uma construção de boas memórias dessa relação especial com o campo, né, para que isso lá na frente, se for de desejo do filho ou da filha continuar no negócio, eles tenham essa memória afetiva também. E você mencionou um ponto na palestra, eu me recordei, que foi algo que eu acho fundamental. É a história de parar de reclamar em casa sobre o campo, sobre o agro, sobre o dia a dia da fazenda, porque isso naturalmente vai te afastando, vai afastando o filho, a filha, porque se meu pai só reclama, minha mãe só reclama daquele negócio, não deve ser bom, eu vou tirar o pé. Eu queria que você trouxesse a tua análise sobre isso, porque eu me recordei agora que foi algo muito legal e que despertou a atenção de muita gente. Falou, pô, realmente é verdade, né? Porque é algo prático, é algo do dia a dia, né? Só que tem que ter essa maturidade, enxergar dessa maneira. Eu tenho a oportunidade, né, de ter 3 filhos. Então eu estou aprendendo bastante agora num outro papel, né? Não só como filho, mas como pai. Uma coisa importante é que os filhos absorvem coisas que a gente nem percebe. E quando você chega em casa e reclama, porque a pecuária não dá dinheiro, porque o frigorífico me rouba, porque a cigarrinha vai acabar com os meus pastos, porque a chuva, porque a seca, porque isso, porque a estrada, essa reclamação vai ser a percepção que aquela criança tem da sua atividade. Né? Então, e a reclamação atrai reclamação. Por isso que, né, voltando um pouco na minha autodescrição, né, eu falei, sou administrador de empresas, né, uma das coisas que eu coloco é como sou pecuarista otimista.
que quando a gente trabalha com otimismo, as coisas ficam muito mais fáceis. E é isso, é você olhar ao lado positivo das coisas e você, de certa maneira, contaminar não só a sua família, mas as pessoas que estão em volta. Se todo mundo, agora que a gente vive um ciclo de baixa na pecuária, se a gente ficar reclamando da pecuária, só vai desanimar mais aquilo que já está difícil, né? E às vezes, muitas vezes, quando o pecuarista chega e faz a conta, tem uma gestão do seu negócio, ele vê que mesmo em ciclo de baixa, com planejamento, com preço de milho mais baixo, que é o que nós vamos ter aí agora na safrinha, ainda tem uma margem considerável, né? Então essa gestão, todo esse trabalho dentro de casa de você fazer uma fazenda que tem um modelo de negócio sustentável, isso ajuda muito no processo de sucessão, né? Exatamente, cara. Era outro ponto que eu tinha notado e você já trouxe aqui, que é temos que ter otimismo, né? Com todas as coisas, assim elas se tornam mais fáceis, né? É muito daquela história de enxergar o copo meio cheio ou meio vazio, né? Você tem a possibilidades nos dois lados, então vamos buscar sempre olhar o lado positivo, por maior que sejam as adversidades, né? Maiores que sejam, a gente tem que encontrar o ponto positivo, como você disse. Existe um exemplo, a relação de troca que você mencionou aqui, ela pode garantir aí uma pequena margem que seja, como o pessoal diz, né? Costuma dizer, margens pequenas não quebram o negócio, né? Agora, margens negativas te afastam da atividade, né? Então, é sempre bom lembrar isso. E aí, você falou um ponto que eu acho muito legal também, Daniel, que é o seguinte, temos que ter orgulho do que fazemos independente da função que estivermos exercendo, né? E você disse que uns 4 ou 5 anos ali, você passou realmente pelo todo o lado operacional da fazenda, né? Eu queria que você comentasse, né, essa história de que tem que ter orgulho de tudo que fazemos. A minha percepção sobre isso, Patrônio, é que se Deus colocou a gente na posição que a gente está, primeiro é para Ele e depois para nós. E a função de liderança é uma função solitária. E a gente tem que ter uma percepção maior de que algumas pessoas fazem funções que nós não faríamos. Por exemplo, eu não seria um médico. Imagino que eu não gostaria de ser médico. Com todo respeito ao médico. Mas Deus deu o dom para aquela pessoa ser médico. E a gente tem que ter essa percepção de que toda função é importante. E se a gente conseguir mostrar para um colaborador que seja a pessoa mais simples dentro de uma fazenda, que ela contribui para fazer a proteína mais rica do mundo, que é a proteína vermelha, ela precisa ter esse conhecimento. Ela precisa saber disso. E como que a gente faz ela ter orgulho por aquilo que ela faz? A gente comunicando com as pessoas que trabalham conosco qual é a função dela. A função dela não é somente que seja lá uma pessoa da limpeza ou o cara que está trabalhando lá fazendo uma cerca, o ajudante, enfim. Ela tem que saber que ela está contribuindo para produzir a proteína mais nobre que existe na Terra, que é a proteína vermelha. Então, esse orgulho da produção tem que ser disseminado dentro da cultura da fazenda. E não a gente pensar na fazenda somente na gente. É a gente pensar em todas as pessoas que fazem parte desse negócio. Então, todos somos produtores, né? Nesse sentido de que está contribuindo para aquilo. Porque não existe pecuária se não tiver o vaqueiro. Não existe pecuária se não tiver o tratador, né? Da mesma maneira que não é o agronegócio somente que faz tudo. O que seria o agronegócio sem a tecnologia? Né? Dos tratores que a gente tem hoje em dia, toda a automação, de defensivos, de genética de semente, enfim, todas essas outras tecnologias são pessoas que nem estão ligadas no agronegócio. E é aí que a gente tem que ter a consciência que todo mundo depende de todo mundo, independente da função, independente do setor, ninguém é melhor do que ninguém nesse mundo. E é essa consciência que a gente tem que passar para as pessoas para que elas entendam o porquê das coisas. O porquê que a gente está aqui. Qual que é o propósito de cada um? Eu acho que uma reflexão muito legal de qualquer produtor é qual que é o meu propósito? Por que eu estou fazendo isso? E a gente resgatar algumas coisas que a gente perdeu na fazenda. Eu acho que as fazendas estão deixando de ser fazenda. É o que eu estou pensando ultimamente, porque eu confesso que às vezes eu tenho vergonha de comprar um limão no supermercado. Pô, tenha tudo lá para plantar, né?
E a gente acaba reclamando que tá difícil, mão de obra, tá não sei o quê, tá nananã, mas será que não existe uma outra maneira da gente fazer isso e produzir mais para a fazenda, né? Por N motivos, e muitos até governamentais, que afastaram essa relação entre o patrão e o empregado, o colaborador e o empresário, né? Eu acho que a gente tem que ter essa reaproximação, porque a gente tá todo mundo no mesmo barco, né? Legal, cara. E eu já vou emendar um outro ponto que você destacou na tua apresentação, que eu acho que é fundamental, porque eu até comentei com você no dia, né, que eu não tinha ouvido ainda ninguém se atentar a isso e falar isso publicamente e chamar atenção para esse tema, que é, a gente está falando aqui de sucessão familiar e, obviamente, a gente está falando da sucessão ali, né, do proprietário da fazenda para a família, no caso da sucessão hereditária, né, tem também a sucessão gerencial, que eu vou pedir para que você fale também um pouquinho adiante, traga algumas orientações aí no teu ponto de vista, mas que é a sucessão dos colaboradores, né? Ou seja, também trabalhar com os colaboradores, com os filhos dos colaboradores, se assim eles quiserem, esse interesse de continuar ligado ao campo. Eu queria que você trouxesse como que você pensa isso e como que você traz de dica para os produtores sob seu ponto de vista. Perfeito, Patrone. Até esse é um tema que eu fiquei lá, putz, vai fugir um pouco aqui, mas eu não podia deixar a oportunidade de tocar nesse assunto, porque na empresa você pensa também nessa sucessão. Quem que vai substituir essa pessoa quando vai se aposentar ou, enfim, vai sair? E a gente tem que ter esse pensamento na fazenda. Porque eu vejo muito pecuarista falando, mas não acha o vaqueiro de antigamente. Mas será que a gente precisa do vaqueiro de antigamente ou a gente precisa de algumas características daquele vaqueiro de antigamente? Antigamente, né, como que funcionava? Os filhos dos vaqueiros olhavam, o pai já trabalhava desde cedo, né? E com a rigidez das leis trabalhistas, né, e eu não sou a favor do trabalho infantil, muito longe disso, né? Mas eu acho que, de certa maneira, quando eu era criança e acompanhava o trabalho do meu pai, eu aprendi a saber o significado do trabalho. E quando o filho que está lá nascendo na fazenda, foi criado dentro da fazenda, tem a oportunidade de ter orgulho do trabalho do pai, isso pode ser que aproxime ele também desse negócio. E a gente, como fazenda, tem que pensar em como fazer isso. Não trabalhando, porque não pode trabalhar. Mas existem as memórias afetivas que eu falei sobre isso. Por exemplo, a gente pode fomentar, e nós fazemos isso lá na Fortuna, que a gente faz um evento para vaqueiros e capatazes. Faz 9 anos já. Em média vão 300, 350, 400 pessoas, vaqueiros e capatazes, vão com as famílias lá no evento. E os temas são educação financeira, manejo de pastagem, manejo no curral, mas tem programação para as esposas dos vaqueiros e para os filhos dos vaqueiros. E lá a gente vai jogando essa semente de morar na fazenda. Porque hoje, se você perguntar, existem bilhões de pessoas, não é é bilhões de pessoas que gostariam de morar numa fazenda. E as pessoas que estão na fazenda estão achando que morar na cidade é muito melhor. Porque o mundo colocou aquilo para elas. E a gente que tem a oportunidade, e eu acho que é um privilégio de Deus, que Deus nos deu de viver no agronegócio, de poder ver uma arara, de poder escutar um passarinho cantando de manhã cedo, comer um ovo caipira, fazer uma galinha ali do galinheiro, enfim, ter esse contato com a natureza é um privilégio. E os nossos colaboradores, às vezes, não percebem isso por motivos que o mundo colocou nele. Mas você pegar a tua esposa com um vaqueiro, eu falei isso no evento, para passear no domingo de manhã cedo e ver o sol nascer com os passarinhos e tal, é um programa. Levar seu filho pescar num corguinho é um outro programa. Ver os pássaros que tem é um programa. Andar de bicicleta é um programa. Fazer um parquinho na fazenda. Então tem muitas coisas que a gente pode fazer para tornar a fazenda um melhor ambiente para os nossos colaboradores. Legal, cara. Eu acho que é muito importante isso, porque daí a gente está falando, evidentemente, de sucessão como um todo, e aí você trazendo esse olhar para o bem-estar dos colaboradores e para aquela aproximação cada vez maior das crianças, dos filhos dos colaboradores e colaboradoras, para essa vivência do campo, para gostar do ambiente, para estar lá, vai fazer com que eles
naturalmente também pensem no agronegócio como uma possibilidade de trabalho no futuro, de construção de uma carreira, de, quem sabe, né, também de ascensão social, trabalhando e aí conquistando o próprio pedaço de terra. Ou seja, é um resgate desse olhar para o campo como um ambiente gostoso, como um ambiente acolhedor, como um ambiente que é uma oportunidade, como você disse, você poder vivenciar também toda a questão da natureza por ali, o pôr do sol, o nascer do sol. Então, é muito legal chamar esse ponto de vista que você trouxe aqui. Desafiadora. Esta é a palavra que melhor define a atual safra, marcada pelos efeitos das condições climáticas adversas no campo. Você, produtor, sabe que para superar grandes desafios é fundamental contar com uma empresa que ofereça sementes de alta qualidade, além de soluções inteligentes e completas que vão transformar os seus resultados na próxima safra. No novo portfólio da Agrosol Sementes, você encontra variedades selecionadas, mais vigor, mais germinação, tecnologia e qualidade. Você pode agendar uma visita presencial ou fazer um tour virtual no site, onde você pode explorar cada detalhe das instalações, conhecer mais sobre os processos e entender por que a Agrosol Sementes é a escolha ideal para elevar sua produtividade na próxima safra. Aproveite e fale agora mesmo com o time especializado para saber mais sobre os destaques do portfólio, condições de campo e outras vantagens exclusivas que a Agrosol preparou para você. Afinal, transformar os seus resultados faz parte das nossas raízes. agrosolsementes.com.br. Agora, Daniel, vamos caminhar rapidamente aqui para não tomar muito do seu tempo, cara. O bate-papo vai longe se a gente ficar conversando, mas vamos lá. Alguns pontos que você trouxe, eu já citei vários aqui, só para não deixar passar batida. A gente estamos falando sobre sucessão hereditária, mas você menciona bastante sobre sucessão gerencial. Eu queria que você explicasse rapidamente aqui a diferença das duas, para eventualmente quem não conheça o tema. Tem várias perguntas que vão para essa questão lá de sucessão patrimonial, enfim. Eu nem entro nesse assunto, é mais na questão relacional mesmo, da família, mas é importante ter essa abordagem dentro do planejamento sucessório das questões tributárias, e para isso precisa ter uma organização. E a gente quer que o nosso filho seja o nosso sucessor, mas existe a oportunidade de ter um terceiro também sendo o gestor desse negócio. E às vezes por um período, por uma geração, que é a geração dos filhos, até que de repente um neto pode vir. A gente não sabe o que pode acontecer. O que a gente tem que estar é preparar a nossa fazenda, preparar a nossa empresa para que essa sucessão ocorra, né? Porque a sucessão hereditária, todos serão herdeiros do patrimônio, mas nem todos serão herdeiros na gestão do negócio. E essa gestão, conforme você vai evoluindo o seu negócio, ela vai facilitando esse processo de gestão. Porque se um filho assume um negócio em que está centralizado 100% no pai, não existe uma organização interna, back-office, né? Fica um desafio muito maior para o filho, né? Assumir isso. Agora, se as coisas já estão um pouco organizadas, já tem isso, o filho vai ter outros desafios. Então, a missão dos pais é uma, a missão dos filhos é outra, a missão dos netos vão ser outras, porque a coisa não para. O objetivo é que essa fazenda, essa empresa, ela continue sendo produtiva, aumentando o faturamento para que ela permaneça no mercado, porque vai aumentar a quantidade de sócios e a família cresce mais rápido do que a empresa cresce. Como que vai ser esse negócio no futuro? Né? Então, a diversificação, a inovação atrai a chance de ter mais sucessores. Excelente, cara. E aí você falou de toda a questão fiscal, contábil, e aí falou, né, do planejamento sucessório. Muitas empresas de direito, né, muitos advogados especializados exatamente nessa área, né, seja pela formação de holdings familiares, enfim. Há uma infinidade de orientações aí jurídicas nessa área que são extremamente importantes, né, justamente para que não seja pego também no meio do caminho por uma surpresa desagradável e que coloque todo mundo aí sem saber o que fazer, né? Então, por isso que eu quis trazer esse tema aqui rapidamente. Só para ficar claro aqui, você falou que não é possível, usou o termo na palestra cabo de guerra, e você já deixou claro aqui, né? É diminuir ego, não ter aquela briga do pai com o filho, né? Ou da mãe com o filho, ou com o neto, enfim, quem tiver nessa linha de sucessão na prática. Como administrar o choque de gerações, que é algo também que muito se fala, né? Como conviver com isso e trabalhar isso para que seja o mais natural possível. Eu acho que
o diálogo é fundamental, porque nada mais em qualquer relacionamento tem que ter um alinhamento de expectativa. Então, qual que é a expectativa do pai sobre o filho e qual a expectativa do filho sobre o pai? Porque os papéis acabam se misturando e o pai quer que o filho o veja como um patrão, como um chefe. E o filho, da mesma maneira, quer que o pai o veja como um funcionário. E isso é muito difícil, a gente não consegue separar. A mesma coisa que eu ia falar, que a gente consegue separar a vida pessoal do profissional. Não existe, nós somos um só. Então, quando está nesse processo, existem algumas regras que cada família tem que criar entre elas de como minimizar os impactos dessas discussões entre pai e filho, né? E até porque o objetivo principal é você preservar o bem-estar da família, né? Então, esse alinhamento de expectativa é fundamental. E muitas vezes o filho vai ter que abrir mão, né? Que eu até falo, você prefere ser feliz ou ter razão, né? Então, muitas vezes você vai ter que escolher ser feliz e deixa ele. Porque, afinal de contas, ele é o dono do negócio, ele é o patrão, né? É o paitrão. Então, você tem que seguir algumas coisas, né? E para o pai tem que ter muita humildade e generosidade. A humildade para colocar aquilo que ele construiu na mão de uma outra pessoa e a generosidade de dar isso acontecer. E um ponto importante que eu vejo que ajuda muito é a liberdade que o pai dá para o filho assumir a responsabilidade. Então, essa liberdade para tomar decisão, a liberdade para fazer algumas coisas e assumir a responsabilidade das consequências, né? Do que aquilo pode ocasionar dentro do negócio. E, claro, sobre a supervisão do pai, né? Isso que é bacana, o pai ter a oportunidade de ser um guia nesse processo todo do filho. E até hoje eu tenho esse privilégio, né? Meu pai completou agora 73 anos, então eu uso muito poder tirar algumas dúvidas. Pai, estou com essa decisão para tomar, qual que é a tua opinião? Qual que é a tua visão de longo prazo para isso? Qual que é a sua experiência com aquilo? Então são várias iniciativas, várias coisas que a gente tem que aproveitar e principalmente dar valor. Porque a gente não sabe até quando nós vamos ter as pessoas que a gente ama ao nosso lado. E a gente precisa saber dar valor para as pessoas que estão ao nosso redor, né? Principalmente a nossa família. Maravilha, Daniel. Agora, eu queria entender hoje, praticamente para daí a gente partir para a reta final aqui, qual é a tua posição hoje e a do seu pai nos negócios ali na fazenda, na própria Fortuna Nutrição Animal, como é que vocês trabalham isso, como é que está hoje? Então, hoje na Fortuna, eu sou sócio-diretor na empresa, né? Meus irmãos são sócios apenas, eles não trabalham no negócio. Nas fazendas, eu fico na pecuária e meu pai fica na agricultura. Então, a gente faz compartilhado, mas eu sempre troco ideia com ele, pergunto para ele e até trazer ele para o negócio tem ajuda, né, no aspecto de ter a experiência dele, mas muitas vezes acaba que tem aquela, meu pai está lá, tem mais tempo lá na fazenda do que eu quando estou fora, então ele acaba que às vezes tem que falar diferente da minha visão. Então a gente tem que alinhar e igual isso acontece ao dia a dia, né? Hoje mesmo teve uma coisa que ele não concordava e ele me ligou e perguntou, por que vai fazer? Eu expliquei por que ele, não, beleza, vamos fazer assim então. Então é bom saber lidar com tudo isso, né? Então é importante ter esse diálogo, né? E assim, o respeito, né? Principalmente em qualquer pessoa da família, isso é fundamental, né? De todos os lados, né? E não só na família, né? A gente tem que ter respeito na vida, né? Exatamente, excelente. Na área de integração lavoura, pecuária, floresta, como é que fica aí essa divisão? Na integração lavoura e pecuária é um projeto que até já está encerrado, né? Essa com a Embrapa, mas é um desafio, porque a floresta é um componente a mais dentro da fazenda, não é o core nosso, a gente não tem domínio sobre isso, então acaba até que a gente deixa a desejar na maneira que a gente está conduzindo a floresta lá, e até pela dimensão, né? Não é tão grande assim a quantidade de árvores, então não viabiliza ter uma equipe só para administrar isso, mas é uma coisa que a gente tem que trabalhar e entender quem que vai assumir. Mas muitas das coisas acaba que o pessoal da agricultura assume isso por ter uma quantidade de pessoas trabalhando na operação, né? Gostaram da iniciativa, da ideia? Vale a pena a integração lavoura-pecuária? Isso aqui é uma opinião particular sua aqui. Integração lavoura-pecuária-floresta? Integração lavoura e pecuária, sem dúvida. E a gente está num caminho
para isso. A floresta tem bastante aprendizado que a gente teve, eu acho que tem que ir visitar, até a gente fica aí a portas abertas para receber visita, entender como que é o nosso negócio lá, porque tem bastante erro lá. E a gente gosta de mostrar os erros justamente para que as pessoas não precisem passar por isso, né? E erros faz parte do aprendizado, né? Mas o grande desafio que eu vejo, que tem muita gente falando em integração lavoura-pecuária, que é um desafio nosso até, é a integração lavoura e pecuária na técnica está resolvida. Mas a prática entre as pessoas do negócio, esse é o grande desafio que eu vejo. O maior desafio da integração lavoura-pecuária está na integração das pessoas e do negócio. É um choque cultural, né, para muitas pessoas, né? Exatamente. E a gente tem que comparar as duas atividades, não para saber qual é mais lucrativa, mas como que as duas podem ser mais lucrativas junto no negócio. Você está ouvindo o podcast do Patrone. Agroinformação com quem entende. Daniel, antes de eu partir para as perguntas derradeiras aqui, um outro ponto que eu acho que é muito legal que você traz, inclusive na palestra, está aqui anotado também, o que a gente herda, né? Você tem uma visão sobre o que a gente herda nesse processo de sucessão. A gente fica se perguntando, a gente herda a fazenda, a gente herda o patrimônio, mas a principal herança que a gente herda trabalhando nos negócios da família ou não, são os valores que a gente aprende com os nossos pais. Esses valores que a gente aprende na nossa família é fundamental para que a gente possa dar continuidade nos negócios. A gente pode perder isso, mas esses valores a gente não pode perder. E um dos principais valores que meus pais nos ensinaram é o valor de fé em Deus. Esse é um dos principais valores e a gente praticar isso no nosso dia a dia, que é o que eu e minha esposa fazemos para passar isso para os nossos filhos, que isso traz sentido para a vida, né? E tem muita coisa importante para a gente aprender e para a vida até a vida eterna, né? Maravilha, cara. Recado dado, agora eu vou caminhar para as perguntas derradeiras. Antes das duas que são de praxe aqui, eu queria que você também trouxesse aqui no podcast o porquê da utilização do chapéu. Acho que é um recado muito bacana que você traz sempre, né? O pessoal que está ouvindo a gente vai ver na capa do episódio, o Daniel tá lá de chapéu, que é uma característica que ele tem usado já há algum tempo. Eu queria que você explicasse isso aqui também, porque é muito oportuno essa fala tua. O chapéu foi uma viagem. Na realidade, isso é um conjunto de coisas que aconteceram. A gente teve a oportunidade de trazer o Felipe Massetti, o Cavaleiro das Américas. Um ano retrasado lá nos nossos eventos, lá em Nova Canaã. E ele falou, Daniel, tinham 300 pessoas aqui, digamos que tinha 200 e poucos pecuaristas. Eu vi 5 pessoas de chapéu e é uma vergonha você não usar um chapéu. Daí esse ano eu fui para os Estados Unidos, na NCBA, uma das principais feiras de pecuária. O Petrone estava junto comigo, inclusive, aqui da Fortuna Nutripontes. E daí a gente chegou na feira, muitos produtores estavam caracterizados de chapéu. E um detalhe que a feira era em Orlando, né, na Disney, na terra da Disney. E eu fiquei pensando, putz, imagina esses caras andando de chapéu aqui. Com certeza quem não tem nada a ver do negócio está identificando aquele cara como um produtor rural, principalmente esse chapéu, como um pecuarista. E aquilo lá traz a identidade do produtor rural de ter orgulho para aquilo que faz. Então eu resolvi usar o chapéu até para a gente comunicar o agronegócio e principalmente o orgulho que a gente tem de produzir, o orgulho de fazer parte do agronegócio. E é uma identidade que a gente tem, que isso traz os valores que a gente tem como princípios de vida, está muito mais próximo do agronegócio. Se você visitar qualquer país, os valores de patriotismo, os valores cristãos, educação, honrar pai e mãe, todos esses valores estão mais próximos de quem está no campo. A cidade já é um pouquinho diferente. Não que não tenha na cidade, mas no campo é mais evidente esses valores. E a maneira de usar o chapéu é mostrar o orgulho que a gente tem, o prazer que a gente tem de poder produzir. E produzir alimento, produzir uma coisa nobre para o mundo inteiro, né? Legal, cara. Muito bacana. Você trouxe esse recado também, né? Eu acho que era oportuno a gente também dividir esse seu ponto de vista aqui, porque certamente outros produtores ouvirão
E aí, talvez, né, também colocará um chapéu aí, justamente para que sejam a mensagem do agro sendo ecoada no dia a dia. Tá lá no avião, a pessoa vai ver o chapéu, vai lembrar, acho que você usou até um exemplo semelhante, vai saber que é do campo, vai falar, essa pessoa é do campo, é do agro, e isso vai fortalecendo o setor também. Exatamente, e é muito bacana que depois da palestra, muita gente falou para mim, cara, vou usar chapéu, não sei por que eu parei, realmente, cara, é um negócio legal de usar, é um negócio que a gente mostra que a gente é da pecuária e isso é bacana, a gente vai divulgando e a gente tem a oportunidade de falar para as pessoas sobre a pecuária, né, e até mesmo contornar aquelas objeções que a gente está tendo e muitas das vezes infundadas a respeito da produção da carne, né, dizendo que a carne polui o ambiente, igual essas iniciativas que a gente viu lá contra a carne nas Olimpíadas. Não é brigando com quem, é mostrando a verdade, é mostrando. E a gente tem inúmeras fazendas no Mato Grosso, então vários exemplos fantásticos de sustentabilidade, de produção correta, né? E é isso que a gente tem que difundir. Maravilha. Ó, pessoal, o Daniel ainda não tem marca de chapéu, né? Marca do Chapéu Fortuna não é representante, tem uma marca de chapéu por enquanto, né? Pelo menos que eu saiba, tá? É realmente algo que ele gosta, eu acho que é muito válido isso daí. Ô, Daniel, vamos lá. A gente tem uma tradição aqui, que na reta final aqui a gente deixa um espaço, primeiramente, para que você fala qual aquela pergunta que um dia você gostaria de responder. Se queria que alguém fizesse uma pergunta para você que ainda não foi feita, né? Alguma pergunta sobre sua vida, sobre sua profissão, enfim, algo que você gostaria de ter a oportunidade de responder um dia. Esse é o espaço aqui para você abrir seu coração. Olha, essa é uma boa pergunta, né? A pergunta da pergunta. Eu vou te falar o que eu estou vivendo agora. O que eu estou vivendo, assim, muito é o que Deus tem feito na minha vida. Né? Recentemente, meu tio teve um acidente gravíssimo e que foi um milagre de Deus. Ele ter sobrevivido. Estava, inclusive, com a gente lá no evento. Foi sexta-feira agora. Então, tem coisas que têm acontecido nas nossas vidas e que a gente vê Deus trabalhando e Deus nos protegendo, mesmo com todas as dificuldades que a gente tem. A gente está muito contaminado, dizendo que o mundo... Nossa, o que vai virar o mundo no futuro? O que vão virar meus filhos? Ou não vão ter mais filhos porque esse mundo está muito ruim. Eu acho que a gente tem que entender um pouco mais do propósito de cada um, e estar próximo a Deus te faz enxergar a sua identidade e o seu propósito. E quando o teu propósito está alinhado com o propósito de Deus, as coisas dão certo. E eu me sinto privilegiado em tá evoluindo nisso, junto com a minha família e a minha esposa e os meus 3 filhos. Eu tenho um filho de 9 anos, um de 7 e uma menina de 7 meses. Vai fazer agora daqui 7 dias. Então, filhos são heranças do Senhor. E a gente enxergar e falar dos benefícios, que tem muita gente falando que eu só posso ter 1 filho, 2 filhos, porque tá difícil. Mas se a gente voltar algumas gerações, os nossos avós tinham muito mais filhos. E filhos são bênçãos na nossa vida. Então, até nós mesmos, você vê, deu 7 anos entre um filho e outro, a gente se sente privilegiado de ter mais a oportunidade de ter tido mais uma filha, e isso trouxe uma nova visão sobre a vida para nós. Então, se fosse uma pergunta, não sei qual seria a pergunta, mas era mais esse entendimento. Eu acho que essa aproximação de Deus traz mais significado para a vida, né? De ler a Bíblia, conhecer exatamente o que está escrito lá e principalmente praticar isso no nosso dia a dia. E a gente ter essa visão coletiva. A gente não pode se deixar contaminar pelo mundo, pelo pecado, mas sim contaminar pelas coisas boas que Deus nos deu a oportunidade de fazer para todo mundo. E é isso que ele veio há 2000 anos atrás para falar isso, e até hoje está falando, e a gente viver isso, eu acho que é muito bacana. Perfeito. E a última que a gente tem aqui, Daniel, é conhecer daí alguma curiosidade sobre você. Alguma coisa curiosa sobre o Daniel Wolff que eu gostaria que você dividisse com a gente. E aí vale qualquer coisa, tá? Falei da minha família, falar do meu hobby, então. Meu hobby é produzir mel. Essa é uma curiosidade, poucas pessoas sabem. A gente até tem um projeto de vender mel, até comercializo mel ali, né? E presenteio alguns amigos. Até o teu, se você quiser um mel... Já quero, já tá aí comprometido. É o mel, e esse é meu hobby. Então a gente tem um pouco de abelha lá, né? Apicultura, abelha
a princípio só com ferrão. Recentemente eu ganhei dos funcionários da Fortuna uma abelha sem ferrão e estou produzindo dentro da minha casa em Sinop. E é bem bacana, né? Então a apicultura é um hobby que é bem bacana, é até uma diversificação para o produtor rural, né? Quem quiser produzir, existem bastante tecnologia de mel que facilita muito a sua extração, que é o grande desafio. Então tem uma caixa que trouxe da Austrália, que é uma caixa que sabe todo o trabalho de desopercular o mel e tal. Tem uma caixa que é automática, que você vira uma chave e você pega o pote e enche seu pote de mel, que pouquíssimas pessoas conhecem. E que é muito bacana. E cada um pode ter uma caixa dessa na sua fazenda e ser autossuficiente de mel. Olha só, isso é uma grande possibilidade, é um grande ganho você ter essa condição também de fazer, né? Isso aí, realmente, ter mel fresquinho ali constantemente em casa não é para qualquer um, não, né? É isso aí. Maravilha. Daniel, cara, quero te agradecer demais pela participação aqui. A conversa rolou solta, né? Avançou bastante, cara. Você é uma simpatia. Você fala com muita verdade, né? Acho que isso é o principal que faz com que a mensagem que você traz, de fato, ecoe, né? Porque quando a gente acompanha numa palestra, num bate-papo, alguém falando e o público não observando, não ligando, é porque realmente aquela mensagem não surtiu o efeito que era esperado. No teu caso, as palestras que eu acompanhei suas são completamente diferentes, né? As pessoas estão o tempo todo ali se identificam com o que você está falando, importam aquela tua realidade para o que elas vivem, né? Comparam o que elas vivem, e muito levam desse conhecimento, dessa experiência para o dia a dia também na prática. Então, acho que isso é fundamental para quando a gente quer ajudar a promover mudanças do bem, né? Então, te parabenizo, agradeço por também trazer esse conteúdo aqui para o podcast, cara, e desejo muito sucesso. Deixa um abraço aqui pro seu pai, que diz que ouve sempre o podcast, vai receber nessa quinta-feira também lá no celular dele ali o link para poder ouvir. Certamente você vai gostar de tudo que ele ouviu aqui no teu bate-papo comigo. Cara, obrigado mais uma vez, sucesso, parabéns. Muito obrigado. Primeiro agradeço a Deus por estar aqui, agradeço aos meus pais, né, por fazer parte dessa história, agradeço a minha esposa e meus filhos, da minha família, e agradeço a você, Patrone, por ter me convidado, por poder dividir um pouco da nossa história, né, com várias pessoas aí, né? A gente também é um admirador do teu trabalho, é um privilégio poder participar, né? Eu só participei antes como espectador e agora, né, junto com você lá na frente, você faz um trabalho muito bacana e tem jeito para fazer isso. Você faz com conteúdo, né? Toda vez quando encerra uma palestra, você faz umas perguntas, você consegue fazer o link do evento muito legal. Isso é bem enriquecedor para os eventos que a gente participa com você. Então é um privilégio poder participar desse teu projeto aqui. E muito obrigado. E aí, gostou do bate-papo? Então dá aquela força e compartilha essa entrevista com os seus contatos. E olha, aproveita para mandar aquele feedback dizendo o que você está achando do podcast do Patrone. Pode criticar, elogiar, sugerir temas e pessoas para dividir boas histórias aqui nos próximos episódios. É só enviar uma mensagem lá no Instagram para @LuizPatrone que a gente troca uma ideia, viu? Então, gente, sucesso da porteira para dentro, força e fé da porteira para fora e vamos que vamos. Você ouviu o podcast do Patrone, agroinformação com quem entende.